Olá pessoal, hoje o Café com Lattes recebe o professor Flávio Guimarães da Fonseca, virologista e professor titular do Departamento de Microbiologia da UFMG, com uma trajetória marcada pela pesquisa e pela liderança científica. O professor Flávio já foi presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, recebeu importantes reconhecimentos como a Medalha da Inconfidência e a Ordem do Mérito Legislativo. Ele é referência em vacinologia e virologia molecular, com estudos sobre poxvírus e o desenvolvimento de novas estratégias vacinais. Professor, é uma honra recebê-lo aqui com a gente hoje no Café com Lattes. Estou honrado, Gabriela, uma alegria estar aqui com vocês. Conta pra gente, professor, um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre como começou, sobre o seu grupo de pesquisa. Então, eu entrei na universidade, na verdade, eu estou na universidade desde sempre, uma parte da minha vida. Eu fiz ciências biológicas aqui, depois de formar em ciências biológicas, eu fiz o meu mestrado aqui na microbiologia, já com virologia, e fiz meu doutorado aqui também no departamento de microbiologia, né, no programa de pós-graduação em microbiologia. Então, naquela época eu já estava trabalhando com virologia, eu terminei meu doutorado no exterior, né, onde eu fiz um pós-doutorado. Aí depois eu dei umas andanças por aí, mas sempre trabalhando com virologia, sempre trabalhando com gente boa. Até que em 2006 eu fiz o concurso aqui na UFMG e passei. Eu tinha bom, eu sou um virologista, né, desde sempre, e eu tinha um DNA de trabalhar com um grupo de vírus que são os poxvírus, que era um grupo na época extremamente pouco conhecido. Ele continua um pouco conhecido, apesar de a gente ter tido a crise do mpox recentemente, né, que trouxe ele de volta à voga, assim. Se você puder explicar um pouquinho mais já pra gente deixar bem claro. Maior prazer, né? Esse grupo de poxvírus é muito famoso na história da virologia. Primeiro porque, assim, os primeiros vírus lá na década de 1950 a serem visualizados em microscopia eletrônica, o primeiro a ser cultivado em células foram vírus dessa família. Então eles têm um viés, ou seja, eles têm uma presença forte na história da virologia. Mas para nós, para todos nós, ele tem uma importância também singular, porque apesar de a gente ter convivido com a Covid, né, todo mundo ouviu falar dos perigos da influenza, né, gripe espanhola, não sei o quê, a doença viral que mais matou na história da humanidade foi a varíola, que hoje a gente não sabe mais o que é a varíola, ninguém conhece mais a varíola, ela foi erradicada na década de 80, né? E ela foi erradicada através do uso de uma vacina que é um outro poxvírus, né? O vírus da varíola é um poxvírus, e a vacina que foi usada é um primo dele, que é um vírus vivo, semelhante ao da varíola, mas que não causava doença. E foi a primeira e única doença humana que a gente conseguiu erradicar através de vacinação. Então os pox, eles têm essa mística, né? Eles estão desde, assim, entremeados, né? Na história da vacinologia, na história da medicina moderna, né? Muitas pessoas, muitos profissionais da área de saúde consideram que a erradicação da varíola foi o maior feito da história da medicina. Outros falam que pode ter sido o uso de antibióticos, então tem uma disputa assim, mas os dois foram muito importantes. Então também vinculados à história da virologia em si, né? Então é um grupo muito que depois da varíola, muito importante, mas depois da varíola ter sido erradicada, ela deu uma desaparecida, né? Vamos dizer assim, o interesse das pessoas pelos poxvírus diminuiu. Embora a gente tenha ainda doenças causadas por poxvírus, mas epidemiologicamente menos relevantes. Mais isolados, mais isolados. Principalmente no Brasil. No Brasil a gente tem uma história com circulação de pox muito interessante, né, se não fosse problemático. Só que agora, a partir de 2022, a gente teve um ressurgimento com, né, o surto global de mpox, que voltou a colocar os poxvírus aí no radar, né, das pessoas. E eu desde sempre venho trabalhando com esses vírus, inicialmente trabalhando com vírus que foram isolados de pessoas e animais, ou seja, eram poxvírus zoonóticos, a gente trabalhou com aquela história e tal. Fui fazer meu pós-doutorado no laboratório que é referência global para poxvírus, né? E quando eu voltei associado ao poxvírus. Mas aí a gente tem uma decisão na carreira que é muito interessante, né? A minha orientadora, a professora Erna Kron, é a cientista brasileira a maior referência em termos de poxvírus. Aí você chega assim, né? Você chega novo, e aí vou começar a trabalhar com a mesma coisa que minha chefe, que é a melhor que eu conheço, trabalha. É uma decisão difícil. Então eu migrei um pouquinho.
Então, ao invés de trabalhar diretamente com a epidemiologia de poxvírus, caracterização de novos vírus isolados, eu comecei a trabalhar com biotecnologia empregando os poxvírus. Então, comecei a trabalhar com vacinologia, usando poxvírus como vetor, né, tipo a vacina da AstraZeneca, que é um vírus que não tem nada a ver com o Covid, mas que expressava uma proteína de SARS-CoV-2. Comecei a trabalhar com uma estratégia similar. E isso foi me levando para outras áreas ainda dentro da virologia, que é a aplicação de biotecnologia para desenvolvimento de vacinas, teste diagnóstico, e aqui estou hoje, né? Depois desse rápido histórico. Desse grande histórico, né? E o que mais te encanta aí nesse universo do vírus, né? Nesse micro-universo do vírus? Você sabe, quando eu dou aula na graduação, até na pós-graduação, eu brinco com os meninos assim, que o virologista ele é um cientista de muita fé. Porque ele nunca vê aquele trabalho, é tudo indireto. Né? Hoje a gente até consegue ver algumas coisas, tem os vírus gigantes que hoje já são passíveis de serem vistos até em microscopia óptica, então muita coisa tem mudado. Mas acho que essa aura de mistério, né, de ser um organismo, e eu vou chamar aqui de organismo, eu estou falando certo, tá? Então, para o virologista, os vírus são vivos e são micro-organismos, porque até hoje existe um pouco de debate sobre isso, né? Então, a gente, assim, esse mistério e essa capacidade de ser ao mesmo tempo tão simples e tão dominante sempre me cativou, né? Porque é o micro-organismo vivo mais simples que existe. Alguns deles têm um genoma que, assim, absolutamente pequeno, né? Consegue codificar 3, 4 proteínas. No entanto, ao infectar uma pessoa, causa, né, todo aquele problema, doença, etc. Então, essa simplicidade, ao mesmo tempo, esse poder na simplicidade, esse mistério que rodeia essa dualidade, sempre me chamou muita atenção. E acho que é isso que me travou na virologia. Você contou aí um pouco, né, da sua experiência fora, você foi estudar fora. O que você acha que essa experiência contribuiu aí para a sua visão de ciência, né? Porque a gente sabe que, principalmente quando a gente pensa em investimento na ciência, investimento nas pesquisas, a gente ainda está muito aquém de outros países, né? Que investem muito mais e tem uma condição muito maior, assim, para a pesquisa, né, de se realizar, de se fazer pesquisa mesmo. O que você acha que contribuiu aí para a sua visão? Você sabe que eu tive foi surpreendente para mim. A primeira surpresa, assim, eu sempre fui um bom estudante, né? Então eu sempre acompanhei a literatura, né? Os bons estudantes estão sempre acompanhando a literatura, dominam as técnicas que utilizam no laboratório nos seus cursos de graduação, pós-graduação, seja como IC, seja como mestre, mestrando, doutorando. E eu sempre achei que eu ia chegar nos Estados Unidos e eu tive uma experiência num dos principais centros de referência para a ciência no mundo, que é o Instituto de Ciência da Saúde, o NIH, né, nos Estados Unidos. E eu cheguei e falei, vou sentir uma diferença, vou ficar na rabeira lá, tentando aprender com as pessoas. O primeiro choque que eu tive quando eu cheguei lá foi que eu sabia tanto quanto todos. Então, a gente não estava desatualizado. Obviamente, eles tinham um parque de equipamento e uma quantidade de recursos que não se comparava com o que a gente tem aqui. O que me deu uma segunda surpresa, que a gente consegue trabalhar quando a gente tem recurso, de forma que a gente consegue até se destacar diante de colegas americanos, porque, assim, trocando em miúdos, né, a gente consegue se virar com pouco, imagina com muito. Então, isso foi chocante para mim, porque, claro, existe todo um esforço, não falo que não houve esforço, sempre haverá esforço. Mas um esforço compatível ao esforço que eu conhecia aqui no Brasil, um esforço que eu já trazia na bagagem, eu consegui produzir muito bem lá. Então, essa noção de que nós somos muito bem formados, nós somos muito bem capacitados, foi muito importante para mim, né? Porque a gente chega lá com síndrome de vira-lata e não é bem assim, né? A gente é muito bem visto, muito bem quisto no exterior. Isso, com o tempo, né, houve flutuações positivas e negativas, mas a gente está recuperando, né? A gente passou numa onda negativa, mas a gente está recuperando essa... Numa outra conversa, né, num outro bate-papo que a gente teve aqui, no Café com Lattes, a gente falou um pouco sobre isso, e aí o convidado falou muito sobre que, como a gente, um pouco do que você falou, né, como a gente às vezes tem pouca infraestrutura, pouco recurso, a gente meio que faz de tudo, a gente tem que se virar,
eu preciso de, eu tô aqui na microbiologia, mas eu preciso de algum recurso da física, eu tenho que ir lá me virar, aprender, fazer. Então a gente acaba caminhando por muitos espaços e que é um grande diferencial. Sim, absolutamente. É um grande diferencial. A gente é muito mais translacional do que a gente imagina. Né? Muito mais transversal, na verdade, do que a gente imagina. Primeiro porque eu acho que a gente já percebeu, né, principalmente as novas gerações, né, e aí eu estou me colocando numa geração intermediária entre a antiga geração científica brasileira e a nova geração brasileira, mas essa ideia começou a surgir na minha geração de que a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente tem limites, né, limites orçamentários, limites de parque mesmo, de equipamento, né, e que sozinho você não faz nada. Hoje eu não tenho nenhum projeto que eu consiga conduzir sozinho. É parceria. Zero. Isso eu acho que a gente falou em todas as conversas, sobre a importância da parceria. Zero projetos onde eu sigo sozinho. Não existe mais. Isso era muito comum nessa geração que me precedeu. Né? A pessoa era aquela e ela era quase que uma inimiga de alguém que está fazendo uma coisa semelhante. Né? Então, hoje isso diminuiu muito, felizmente. Muito bom, né? Muito bom, porque todo mundo cresce, né, junto. E num ambiente de escassez, né, que faz a força é a união mesmo. Né? Com certeza. Professor, e você falou um pouco aí, né, de biotecnologia, né, do seu trabalho envolvendo aí biotecnologias, falando um pouco sobre a relação de universidade e empresa. Como que você vê isso? Como você enxerga? Você acha que é saudável? Você acha que contribui para a pesquisa? Como você enxerga isso? Eu vou te contar várias facetas para responder essa mesma pergunta. Primeiro, eu tenho que deixar claro, né, hoje eu sou sócio, fundador de uma spin-off da UFMG. Né? Mas eu já digo logo de cara, jamais pensei em ser, e não acho que eu tenho um bom time negocial, eu continuo sendo um bom pesquisador. Mas a gente começa a observar algumas coisas. Então, por exemplo, o Brasil tem um déficit muito grande, ele tinha um déficit de proteção intelectual, ou seja, da quantidade de patentes geradas. Mas hoje nem mesmo a patente ela consegue ser um bom medidor de capacidade de inovação, de geração de riqueza com base na inovação tecnológica. Está muito claro para todo mundo que uma sociedade só avança com a inovação. Agora ela tem que decidir se ela vai comprar essa inovação ou se ela vai desenvolver essa inovação. Comprar, você tem todos os ônus e bônus, que são poucos, mas tem também, mas todos os ônus de ter que arcar com esse custo. Né? Você desenvolver em casa, por mais em casa no país, né? Sempre vai ser mais barato, porque as pessoas falam, mas eu tenho que dar dinheiro para o Ministério de Ciência e Tecnologia, eu tenho que fomentar essa inovação. Ainda assim é mais barato do que pagar por ela com ela pronta, na ponta já feita. Né? E o Brasil está muito mal colocado nesse momento translacional, onde você vai da ciência que é gerada, e o Brasil gera muita ciência. Aumentou muito a sua produção de patentes, mas na hora de aplicar essa patente e transferir essa patente para a população, né, nós estamos extremamente mal posicionados. Nós caímos lá para quase 100 do mundo, atrás de países que você olhar assim, você vai falar, não, mas isso não é possível, né? E a gente está pior do que eles em termos de tradução do conhecimento feito na universidade para a sociedade. Então a gente precisa avançar, né? Existe essa necessidade real de avançar. Então, respondendo essa primeira faceta da sua pergunta, eu acho essencial, né, que a gente tenha esse movimento de tradução que é gerado aqui para a sociedade. Muita gente fica preocupada, mas se a gente vai transformar tudo em ciência aplicada, ou seja, que seja tradutível para a sociedade, nós vamos matar a ciência básica. Não é assim, porque não existe ciência aplicada, tem ciência básica. Mas isso tem que estar na cabeça de quem fomenta, de quem faz a gestão pública de recursos ou privada de recursos. Porque se você não investir, voltar todo o recurso para a ciência aplicada, você vai tirar a base do que gera a ciência aplicada. Né? Então, assim, não tem nada de anormal, pelo contrário, é salutar e necessário que a gente tenha uma cadeia transversal de tradução do conhecimento até chegar na sociedade. Desde aquele conhecimento básico, estudar quantas antenas tem um mosquito, até chegar
no conhecimento aplicado, que é um inseticida que vai agir bagunçando a antena que foi estudada lá na ciência básica, sabe? Então, esse é um primeiro aspecto. Aí eu vou te falar um aspecto muito pessoal. Eu sou parte de uma ciência dura na universidade. O que é ciência dura? São os cursos que geram cientistas. Você tem as ciências mais profissionalizantes. Então você faz o curso de engenharia, claro, o curso de engenharia vai gerar professores, mas a maior parte dos seus formandos vão ser absorvidos no mercado dentro das suas respectivas profissões. Nas ciências duras, grande parte dos formandos ainda objetiva ser um cientista numa universidade pública ou uma universidade privada, né? Só que não tem espaço para todo mundo, né? A gente forma muito mais do que a gente emprega. Então, eu acabei sofrendo muito com a impressão de que eu estava formando excelentes profissionais para o mercado, e esses profissionais estavam ociosos esperando um concurso que não vinha, porque essa posição acadêmica no Brasil está saturada. E foi aí que veio a ideia. Gente, a gente precisa ir além, vocês têm que empreender, vocês têm que gerar riqueza para cá. Olha o Vale do Silício. As grandes universidades americanas, elas têm financiamento do governo, obviamente, já ia soltar um off-cost, obviamente que tem, mas a maior parte dos recursos que eles recebem, né, são recursos oriundos de royalties, de empresas privadas que aplicam o conhecimento. Então a gente tem que migrar nesse sentido. E eu falei para esses meus estudantes, vamos empreender. Foi daí que nasceu a minha vontade de empreender, que eu confesso, né, não era uma vontade natural em mim, mas ela veio derivando de outros desejos, né, que afloraram. Então, assim, absolutamente necessária essa relação da empresa com a universidade. Até mesmo porque, se você pensar, a universidade não pode vender nada. Quem vende é a empresa, né? Aqui então, a gente vai pensar, vai estudar. Exatamente, nós não somos fábricos. Então a gente tem que passar, e essa relação ela tem que ser muito mais eficaz do que a de hoje. E está sendo muito eficaz dentro da UFMG, né, professor? Eu vejo tanta coisa Sim. acontecendo com relação a isso, né? Não sei. Tem muito espaço para melhorar, mas tem um nascedor aqui, Sim. tem uma semente, né? Não é nem uma semente, tem uma plantação inteira aqui que está brotando. Então, a gente está atrasado, não a UFMG, o Brasil está atrasado, né? Você tem poucos centros que traduzem isso de forma eficaz, mas aqui a gente tem um nascedor. Não sei se todos sabem, por exemplo, a gente tem um braço empreendedor dentro do CTIT, que é o Inova, né? Inova é exatamente isso. É um braço do CTIT que está focado em descobrir talentos que vão gerar empresas, spin-offs, né? E eu trabalhei com eles nessa minha aventura empreendedora, e eles são absolutamente essenciais. Se não fosse eles, a gente estava mordendo o rabo até hoje, né, com o Ramicito. Mas eles foram essenciais. Então, a gente tem que aproveitar essa expertise que tem aqui dentro e crescer. Isso, né? Tem o Inova Lab, né? Inova Lab. Tem o Tirou, né? Tirou, que é o programa da Fundep. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E falando um pouco sobre, né, você comentou aí sobre os profissionais não terem, às vezes, não terem para onde ir depois, vamos colocar assim. Aí vou tocar num outro ponto. Você acha que falta ainda muito do mercado de trabalho a valorização de profissionais com títulos mestrado e doutorado? Porque eu acho, né, talvez as empresas não tenham olhar para profissionais que têm mestrado e doutorado, e talvez esses profissionais saiam da academia, se não ficam nela, eles vão sair da academia um pouco frustrados, porque fizeram, né, tiveram toda a sua trajetória e no final isso não é visto, acho que não é visto mesmo pelas empresas, né? Você acha que falta também muito disso, falta de algum incentivo, não sei, de alguma coisa, até do governo mesmo, para que essas empresas absorvam mais esses profissionais, né? Porque são profissionais saindo da universidade para o mercado de trabalho? Você está absolutamente certo. E eu acho até que o problema é até mais embaixo. Quando eu falo que o Brasil está atrasado nessa translação de gerar inovação, o setor terciário brasileiro também tem culpa.
Então hoje a nossa com exceções, tá? Mas grande parte das empresas de biotecnologia, ou mesmo de tecnologia de uma forma geral no Brasil, né? Eu falo de bio porque é a minha praia, né? Elas são muito mais empresas importadoras de tecnologia e montam as tecnologias no Brasil do que fomentadoras de inovação. Isso tem, essa mentalidade também tem que mudar na cabeça do empresariado. Não é só a gente que tem que mudar e procurar mais a empresa, mas a empresa tem que estar aberta à inovação. E esse ponto que você tocou, ele é sintomático nessa cadeia. Por quê? Porque o que prevalecia na cabeça do empresário, né, até bem pouco tempo, né? Eu vou falar até bem pouco tempo para não falar que ainda acontece, mas certamente acontece ainda. O profissional que sai aqui com o título de mestre e doutor, ele é caro. É muito mais barato você contratar um recém-formado, ensinar ele a fazer por repetição, do que investir num profissional que tem, né, uma capacidade construída, não vou falar maior, porque isso é inerente de cada um, mas que se formou, né, com mais investimento pessoal, né, só que ele é considerado caro. Então, em vez de contratar o doutor, vai contratar um recém-formado e tentar inserir o recém-formado no seu ambiente ali, né? Então isso tem que mudar, né? E hoje a gente ainda não tem absolutamente consolidado, porque a gente já começa a ter essa semente, né? Eu mesmo tive a felicidade de perder um pós-doc, a hora que eu estou falando, de perder uma pós-doc muito boa no meu laboratório, porque ela recebeu uma proposta de uma empresa e foi trabalhar numa empresa com um salário condizente com a formação dela. Então, isso me deixou muito feliz. Triste por perder alguém da qualidade dela no meu time. Mas é para isso que a gente forma as pessoas. Né? A gente cria filho para voar. Como você disse aqui, né? Não tem como todo mundo ficar aqui. Então, realmente tem que ir para o mercado e tem que ter essa porta aberta, né? Exato. E talvez falte, igual a gente falou sobre essa relação universidade-empresa, né, que está crescendo, aqui a gente falando dentro da UFMG, que está crescendo, mas talvez ainda falte muito as empresas saberem que existe essa possibilidade, né, de fazer parcerias, Falta sim, você tem razão. Acho que a gente tem que expandir um pouco mais esse... Todo o ecossistema tem que entender que ele tem, quando eu falo ecossistema, né, a universidade, o gestor público e privado, o empreendedor, o investidor. O investidor também que investe em spin-offs, em startups, tem que entender que o tempo de maturação de uma empresa de base de inovação tecnológica ele é maior, vai precisar de mais tempo, paciência, perseverança. Então isso tudo tem que maturar. É isso aí. Professor, você esteve ativo ali durante a pandemia, né, do Covid-19. Conta pra gente um pouquinho como que foi, sua experiência, né? Cara, Gabriela, que foi uma loucura, né? Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Quando eu olho para trás, parece que foi 10 anos atrás, né? Mas assim, foi uma experiência muito importante, como eu acho que deve ter sido para todo mundo. É claro que foi uma experiência triste, ninguém pode falar que a gente tirou muito mais coisas negativas, principalmente do ponto de vista pessoal, do que positivas, né? Mas, por outro lado, sendo eu um virologista trabalhando na maior crise sanitária causada por um vírus de todos os tempos, eu encontrei um sentido, um senso de propósito muito grande. Subitamente, né, eu podia oferecer muito mais do que eu estava oferecendo antes, porque qualquer virologista se transformou primeiro numa fonte de informação importante. A gente viveu uma crise de informação importante durante a pandemia, né? E segundo, atuante do ponto de vista técnico, né, de poder oferecer soluções. E a universidade, a UFMG e muitas outras universidades, elas foram extremamente importantes no contexto da pandemia, oferecendo alternativas, oferecendo tecnologias de última hora que foram rapidamente absorvidas pela sociedade. Aqui na UFMG, para vocês terem uma ideia, isso foi muito falado, então as pessoas ainda devem se lembrar, senão eu lembro, fora do diagnóstico privado, né, nenhuma outra instituição diagnosticou tanto quanto a UFMG em termos de diagnóstico da Covid, porque a gente conseguiu criar, né, a PRPQ na época, conseguiu criar um ambiente de laboratório que ofereceu gratuitamente com apoio, com subvenção, mas
testes para Covid, porque a FUNED, que é quem deveria fazer os testes, estava absolutamente assoberbada, absolutamente coberta de demandas, porque a FUNED, além de fazer todo o diagnóstico para Covid, precisava continuar fazendo diagnóstico para dengue, diagnóstico para rickettsiosi e tudo mais. Então a gente conseguiu dar um apoio muito grande. Né? Então, ações, por exemplo, que eu pude participar e que foram importantes, eu participei dos laboratórios, se chamava, como é que chama? Estou tentando lembrar o nome aqui, vou lembrar até o final, era uma cooperativa de laboratórios da UFMG, que recebeu eram 7 laboratórios que apoiavam o diagnóstico, participei dessa iniciativa, fazia um diagnóstico. Eu participei do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, né, tive a felicidade de participar, sob a coordenação da professora Cristina Alvim, né, da Faculdade de Medicina, mas com muita gente boa, professor Nair Pirampaz, professora Beguin, uma série de pessoas que trabalharam intensamente com reuniões semanais. Né. Participei de iniciativas no CT Vacinas, por exemplo, na geração inicial da vacina nacionalizada contra o Covid, participando da geração de testes. Né? O primeiro teste de ELISA foi gerado, né, lá no Centro de Vacinas, um estudante sob minha orientação, o primeiro teste, né, de sorológico, que depois foi oferecido para a Secretaria de Saúde, foi produzido por Guimarães. Então eu tive a oportunidade de participar de muitas iniciativas que me deram um profundo senso de propósito. Sabe? Eu fiquei feliz a despeito de toda a tristeza que circulava. Né? Eu lembro que eu tinha dias que eu recebia assim, dezenas de ligações de pessoas pedindo socorro, ajuda, eu preciso de um teste, não consigo achar teste. E isso era muito triste, né? Mas dentro dessa tristeza toda, a gente conseguiu trabalhar e efetivamente contribuir. Foi um período desgastante, mas muito recompensador nesse sentido. Muito legal. Durante a pandemia, a ciência foi muito questionada, né? Se questionou muito as vacinas. O senhor acredita que hoje isso já mudou? Acha que o olhar da população na ciência e das vacinas, principalmente, você acha que isso já mudou ou ainda não? Ainda é muito questionado? Mudou, mas não se resolveu. A gente ainda vive uma crise de verdades científicas, vamos dizer assim, né? Porque o que aconteceu, e eu acho que foi assim, muito impactante, foi que houve uma batalha de narrativas. E muitas vezes as narrativas, elas não necessariamente elas se baseiam em um fato científico. Uma narrativa pode ser baseada numa tentativa de te convencer de alguma coisa, por um propósito qualquer que seja. Então, né, com a ampliação do acesso às pessoas a públicos, isso principalmente via as redes sociais, a gente viveu uma época de batalha de narrativas. Isso foi muito amenizado porque, até então, a ciência, o cientista era um cara muito ensimesmado, né? Ele ia nos seus congressos, ele fazia suas coisas, mas ele não estava muito preocupado em acessar o público leigo, né? Ele estava muito mais preocupado em falar num seminário, num congresso científico da área dele. Isso mudou, porque de repente, né, viu-se que havia um vácuo que foi preenchido rapidamente por pessoas que não tinham competência para falar e influenciar outras pessoas. Então a gente percebeu isso tardiamente, a ciência e os cientistas, e as pessoas que mexem com ciência, não precisa ser necessariamente um cientista. A gente teve muitos influenciadores que tiveram boas formações e foram importantes durante a pandemia, mas eram pessoas que tinham conteúdo para apresentar. Então, essa noção de que era importante preencher esse vácuo, porque senão alguém preencheria com informações incorretas, foi muito importante na época. Então, começou a se criar um link, né, uma conexão diferente entre a ciência, o cientista e o público. Ainda hoje ela não é absolutamente eficaz. Então, por isso que eu te falei, mudar mudou. Né? Não é mais aquela batalha de narrativas. De forma crua como era, mas ainda hoje você tem grupos que vão tentar vender narrativas que não são narrativas científicas. Então isso ainda existe. Talvez tenha até mudado, pensando na população mesmo. O jeito como eles recebem também, porque eu percebo, né, eu acho que as pessoas estão procurando muito
mais informações. Sim. Elas nem vão no médico e aceitam de imediato uma medicação, por exemplo, né? Elas vão ali, elas estudam, elas pesquisam. Então, assim, elas estão questionando mais. Eu acho que as pessoas estão questionando mais. E talvez até por esse embate de narrativas aí, né, levou com que algumas pessoas se questionem mais. E, então, aí voltando, você concorda que a divulgação da ciência é extremamente importante para que as pessoas... Eu não só concordo, isso é essencial. É essencial. Por isso que eu te falei, havia um vácuo. E esse vácuo foi preenchido de forma danosa. Se não houver essa comunicação, esse vácuo vai voltar a existir. As pessoas não vão entender a importância da ciência. Até o recurso lá na ponta que volta para a ciência. Eles não vão entender nem que a vacina não surgiu do dia para a noite. Exato. Né? Eram tecnologias que estavam sendo estudadas há muito tempo e que ocasionou utilizar uma tecnologia para utilizar no Covid-19. Exatamente. Então, talvez o que falte é realmente isso, as pessoas entenderem como que a ciência acontece, entenderem a ciência dura lá, né, a básica, entender que realmente é um processo que, né, o senhor falou que está ainda, trabalha, né, com a biotecnologia, não se nasce do dia para noite. Não. Quanto tempo você fica no estudo, hoje o pós-vírus, né? Em que pé vocês estão de estudo e geração de uma tecnologia? Eu vou até te contar um dado, né? Isso foi um dado que a gente discutiu em vários seminários que foram dados no contexto do Inova Lab, no contexto de outros eventos, né, que envolveu spin-offs, startups, etc. O tempo de maturação de uma empresa de base biotecnológica ele é de aproximadamente 10 anos. Isso não da pesquisa, a pesquisa é muito mais que isso. A pesquisa é 20, 30 anos. Mas assim, a partir do momento que aquele spin-off é formado, se ela tem base biotecnológica, ela vai levar 10 anos para começar a efetivamente colocar aquele produto no mercado. Em média. Tem gente que consegue antes, tem gente que vai demorar mais. Né? Então, assim, conversar sobre isso, expor, mostrar a importância é essencial para convencer o seu público, porque o público que no final vai estar comprando aquela tecnologia ou usando aquela tecnologia, se ela for ofertada publicamente, né, são as pessoas que não estão aqui nessa instituição, então elas têm que saber. Eu vou até te contar um caso interessante. Você mencionou que eu fui com muita alegria, recebi algumas premiações, né, durante a questão da Covid, e uma delas que foi a medalha do mérito legislativo, que foi ofertada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ela me foi ofertada exatamente pelo meu papel divulgação científica. Não foi porque eu estava trabalhando na vacina, não foi porque eu estava trabalhando em teste diagnóstico, foi por causa do meu papel em divulgar ciência de qualidade, verdades naquele momento que estava tão confuso. Né? Então já havia ali, até entre os nossos políticos, né, essa impressão de que era necessário investir em divulgação, que isso é um elo indissociável da ciência, a divulgação da ciência e a divulgação para leigos. Né? Sim, é o que a gente está tentando fazer. Exatamente. Divulgar a ciência, mostrar um pouco o que é feito dentro da universidade, né, para a população. Porque às vezes realmente não se tem ideia da quantidade de estudos, da quantidade de coisa que acontece aqui dentro. Professor, e você acredita que existe um próximo salto aí grande, né, pensando em vacinas, nas tecnologias? Você acha que vem aí de nanomateriais? O que você pode contar pra gente? O que está se estudando de novo, né? Vetores virais, recombinantes aí? Então, isso é uma pergunta difícil de responder. É difícil porque às vezes você tem que engolir determinadas preconcepções. Né? Então, por exemplo, eu sempre fui um cara que trabalhei com vetor viral. E eu depositei muita fé, minha carreira inteira, no uso de vetor viral. Continuo colocando, eu acho que tem seu lugar, tanto que a gente teve uma vacina de vetor viral, mais de uma, né, afinal. A vacina da Moderna, a vacina que era de vetor viral, da AstraZeneca era de vetor viral, e elas tiveram um papel fundamental no controle da pandemia. Né? Mas eu acho que dessas que surgiram, a que veio para revolucionar a vacinologia é a vacina de RNA.
É vacina de ácido nucleico. Não só de RNA, a vacina de DNA, a gente tinha sido esquecida com o tempo, né? Jogada fora como não funcionou. Mas com essas novas tecnologias de suporte, né, porque é como você falou, né, a Kathleen Carico, que ganhou o Nobel pela vacina de RNA, o primeiro paper dela foi publicado em 1992, né, sobre esse assunto. Olha quantos anos, né? Só que ali a tecnologia de suporte a essa ideia era muito fraca ainda para garantir sucesso dessa tecnologia. Com o tempo foi se criando condições tecnológicas para usar essa abordagem de vacina de RNA, ou de ácido nucleico de uma forma geral. Sejam as nanopartículas lipídicas, as formulações que eram independentes de cadeias ultrafrias, isso vem na esteira, né? Então, a gente chegou num apogeu hoje, né? Claro que tem espaço para melhorar, mas eu acho que as vacinas de ácido nucleico elas chegaram para dominar a vacinologia pelos anos que vem por aí, os próximos anos. Eu acho que muitas, inclusive, das vacinas que hoje já são tradicionais, fazem parte do SUS, né, são ofertadas publicamente, elas têm potencial para serem substituídas por vacinas análogas, né, ou seja, para o mesmo fim, mas usando a estratégia de RNA mensageiro. Claro, a nanotecnologia, na verdade a própria vacina de RNA mensageiro, ela usa nanotecnologia, né? São as nanopartículas lipídicas. Mas o conceito maior de nanotecnologia vai trazer muita novidade ainda, está na onda, né? Os vetores virais vão ter que se reencontrar, porque eu acho que nessa enxurrada de novas tecnologias, eles vão perder espaço. Isso é uma confissão até muito dolorosa que eu faço. Mas eu acho que esse é o grande boom que vem aí, são as vacinas de ácido nucleico. Ah, legal. Pessoal, vamos fazer um bate-bola? Bora lá. Vou falar algumas palavras e me fala aí o que vem à sua mente, né? A primeira palavra que vem à sua mente. Uma inspiração. Bem caseira. Professora Erna Kron, minha grande inspiradora, a pessoa, a cientista, ela é quem me inspira até hoje. Um aprendizado. Um aprendizado muito duro que eu aprendi com a vida, que é o seguinte: o profissional e a pessoa eles são indissociáveis. Não existe o Flávio, o cientista, e o Flávio, o pai de 2 meninos. Eles são a mesma pessoa. Então não adianta eu cuidar do profissional e não cuidar da pessoa. Então equilíbrio na nossa vida é essencial. Então seja um bom profissional, dedique o que você tem que dedicar, mas não se esqueça de dedicar a você. Isso eu aprendi a duras penas, é uma coisa que vem de aprendizado. É importantíssimo, né? Não dá, gente, não é uma roupa que a gente tira e deixa aqui, chega em casa e deixa outro. Cuide de si, porque você tem que estar bem para trabalhar. Justamente. Um mito da ciência favorito? Alexander Fleming, sabe por quê? Porque Alexander Fleming, que descobriu o antibiótico, penicilina, e disse que ele era extremamente desastrado. Mas ele era um cara muito antenado. Tanto que um dia, como que ele descobriu o antibiótico? Ele trabalhava com bactéria e aí ele largou uma cultura de bactéria em cima da mesa e foi embora no fim de semana. Quando ele voltou na segunda-feira, tinha um fungo que cresceu lá. Ou seja, ele era lambão, porque ele contaminou a placa dele, esquecido que ele largou o troço em cima da bancada, mas extremamente observador. Então ele, daquele problema, ele descobriu um negócio, né? E tem mais uma historinha, uma fofoca. Dizem que ele vinha muito a Belo Horizonte, e que essa razão tinha saias. Né? Fofoca. Café com ou sem açúcar, professor? Com açúcar. Com açúcar. Se não fosse cientista? Você sabe que eu consegui preencher um desejo latente em mim numa publicação que a gente publicou esse ano. Coisa de cientista, publicar, né? Mas o que eu fiz nessa publicação? Eu incluí uma aquarela minha. Eu fiz o desenho do mosquitinho que transmite a urupuxa. Eu gosto de pintar, então eu acho que eu trabalharia com arte. Que legal! E eu consegui fazer isso publicando, então assim, de que eles já conseguiram juntar, né? Se for na minha sala, tá o quadrinho lá do mosquitinho que eu pintei. Um sonho. Um sonho. Engraçado, né? Sonhos variam com a sua fase de vida, né?
Hoje o meu sonho é o preenchimento de uma coisa que eu considero que é o grande papel nosso e que direcionou várias das minhas últimas decisões. Eu quero olhar para trás e perceber as pessoas que passaram por mim bem, ou seja, eu quero ter contribuído para a formação daquelas pessoas. Eu quero olhar para os meus ex-estudantes e falar assim, ó, valeu a pena, né? Porque eles estão bem, estão empregados, estão contribuindo. E isso não é só altruístico não, porque eu quero isso para os meus filhos também. Então meu sonho é chegar lá na frente, né, na minha terceira idade, ainda não estou lá, mas estou indo para lá, e olhar para trás e falar assim, pô, valeu a pena. Então esse é o sonho. Eu fiz um bom trabalho. Legal. Um momento marcante. A gente conversou sobre a pandemia, né? A gente tem momentos micro e macro, né? Eu vou falar um momento macro. A pandemia, ela é, sem dúvida, o momento mais marcante do ponto de vista profissional da minha vida. Pessoal, tem alguns, mas acho que no contexto dessa conversa, a pandemia, tudo que girou em torno da pandemia. Né? Uma descoberta que queria ter feito. Quando eu fiz o concurso na UFMG, o meu projeto, que a gente, no departamento de microbiologia, você tinha que apresentar um projeto de pesquisa, que seria aquela sua linha de pesquisa. Não lembro se tinha prova, não muito tempo, né? Mas tinha que apresentar um projeto de pesquisa. O meu projeto de pesquisa foi uma vacina para dengue, usando vetor viral. Eu nunca consegui realizar esse projeto, né? Por uma série de circunstâncias, por falta às vezes, de recurso, às vezes por dificuldade técnica mesmo. Dengue é uma vacina que só agora a gente está tendo vacina para dengue, super complexo. Então essa é um buraco no meu currículo. Eu não consegui fazer a vacina para dengue, apesar de ter sido o primeiro projeto que eu trouxe para cá. O que a ciência precisa aprender com as pessoas? Com as pessoas. A ciência precisa aprender, e não o contrário só, né? Porque a gente aprende com a ciência. Sim. Mas a ciência tem que aprender com as pessoas. Tem a ver com aquela pergunta que eu respondi, né? que eu falei de se cuidar. Né? Hoje, a gente tem que aprender que na base da ciência a gente tem pessoas humanas com necessidades específicas, nem todos são iguais. Né? E para tirar o melhor de cada estudante de pós-graduação, de cada colega, você tem que aprender a gerir pessoas, né? A entender as necessidades de cada um. Então, tirar aquela figura que o cientista é aquele cara solitário, mal-humorado, né, arrogante que fica no laboratório. Não. O cientista e a ciência têm que aprender com a pessoa para poder transformar aquela pessoa num agente de transformação científica. Eu acho que isso é bom. Professor, se você pudesse deixar aí uma mensagem, né, um momento mais inspirador, deixar uma mensagem para os jovens cientistas, para quem está começando ou para quem deseja começar, você está aí pensando na graduação, até os alunos de ensino médio que às vezes ficam encantados e querem seguir por esse caminho, qual que é a mensagem que você deixaria para esses jovens? Não olha essa aqui resposta, né? Perseverança, ciência e perseverança, porque isso é uma coisa que a professora Erna, né, que é a pessoa que eu tanto admiro, me falou no laboratório. Falou assim, se em cada 10 experimentos que você realiza, um der certo, 10% de sucesso, você tem que estar muito feliz. Então é isso, a ciência, na verdade como a maior parte das profissões, mas a ciência particularmente porque a gente está muito na beirada do desconhecido, então a chance de erro é muito grande. Erro técnico mesmo, uma hipótese errada, a gente vai estar a vida inteira testando hipóteses e nem toda hipótese se confirma, né? Então, assim, a perseverança, ela é um componente super importante do cientista. Ele tem que ser perseverante, porque se ele não for perseverante, primeiro ele desiste muito fácil, né? E segundo, ele vai se abater muito facilmente pelos fracassos. E a vida do cientista é muito mais fracasso do que acerto, né? Só que acho que a vida é assim mesmo, você tem que passar pelos momentos pequenos esperando pelo grande. O grande chega, se você for perseverante, mas perseverança é uma coisa importante. Que ótimo. Professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, foi ótima essa conversa. Obrigada por vir, por se dispor, né, a vir aqui, dividir um pouquinho da sua história, do seu conhecimento com a gente. Muito obrigada mesmo, viu? Bela, eu que agradeço, né? Saulo, né? Raul.
nosso cameraman aí, também agradeço, quer dizer, e podem contar sempre comigo, claro, acho que agora vocês vão chamar outras pessoas, mas eu fico muito, muito, muito feliz de participar de uma iniciativa como essa, porque como eu falei, ela é um elo indissociável da cadeia de conhecimento, que vai da bancada até a empresa que vai fazer o seu produto, passando por todo mundo aí no meio do caminho. Vocês são um desses elos, então eu também fico muito agradecido. Obrigada, professor. Bom, esse foi o nosso Café com Lattes, nosso café científico com um saborzinho de inspiração. Até a próxima. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no nosso canal, clique no sininho, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Não esqueça de deixar seu comentário também. Diga o que você mais gostou e o que você quer saber.